Olá, pessoas! Tudo bem? Você sabe sobre a história do abolicionismo no Brasil, as leis abolicionistas, o movimento abolicionista, a resistência negra contra a instituição da escravidão no Brasil? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, primeiramente a gente tem que entender que o processo legislativo em relação à abolição da escravidão no Brasil foi lento, foi devagarinho, quase parando, sabe aquela vontade que a elite tinha de abolir a escravidão. Nossa senhora, que vontade de abolir logo a escravidão. Vamos logo com isso, rápido. E aí começou o processo. Em 1810 já se teve o primeiro registro de uma lei que não era bem abolicionista, mas era uma lei que proibia a compra de escravos de fora do Brasil, né? Que não poderia mais proibir o tráfico negreiro, né? Não podia mais ser trazidos escravos pelo Atlântico. Essa lei, ela está num tratado de lembrem a data para a gente ver o quanto rápido foi a abolição no Brasil, tá? 1810, no Tratado de Aliança e Amizade, a Inglaterra fez com que o Brasil incluísse, né, o Dom João, no caso, que era o príncipe regente. Lembra 1810? Lembra 1810? Já falei para vocês isso aí, o período joanino, que Dom João, pirulitou aqui pro Brasil por causa do Napoleão, né? Então em 1810 o Brasil, Dom João estava aqui no Brasil, certo? E quando ele fugiu de Portugal, quem apoiou a fuga de Dom João foi os ingleses, e com isso eles colocaram bastante exigências em relação ao que Dom João deveria fazer e as relações que ele deveria ter com a Inglaterra. E a Inglaterra já estava forçando um processo abolicionista no século XIX, né? Não vou entrar nessa questão, não por bondade também, mas por mais interesses da consolidação do capitalismo naquele momento. Então havia um grande interesse por parte dos ingleses, interesse econômico e não humanitário, mas enfim, depois a gente pode discutir essa questão. Mas é que 1810, guarda essa data, 1810, primeira lei que proibiu a entrada de escravos no Brasil vindos pelo Atlântico. Porém, essa lei, ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Por que, professor, ficou conhecida com esse nome? Porque é o seguinte, caro gafanhoto e gafanhota. Tinha lei, mas a lei não previa punição para quem comprasse escravo de fora do Brasil. E também a lei não estabeleceu um órgão fiscalizador para ver se as pessoas não estavam fazendo. Então não podia. Mas não tinha ninguém que fiscalizava. E também, se alguém visse, por acaso, não podia fazer nada, porque não tinha punição. Era só proibido, entendeu? Então, vai da sua moral. Menininho, menininha, tá proibido. Tem que cumprir. Não tem punição e não tem nada, mas tem que cumprir. Entendeu? Por isso que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Muito bem. E aí começa a andar o tempo muito rápido, né? Muito rápido. E nós vamos ter a segunda lei. Não era bem abolicionista, mas que falava do assunto. Que é a Lei Eusébio de Queiroz. Pasmem vocês a agilidade. Em 1850. Só foram 40 anos entre a de 1810 e a de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, ela falava a mesma coisa da lei de 1810, porém agora eles colocaram, né, fiscalização e punição, porque a Inglaterra pressionou bastante o Brasil a partir da lei Bill Aberdeen, né, que proibiu o tráfico negreiro no Atlântico Sul, né, com pena de confisco do navio ou, né, afundamento dos navios negreiros. E aí em 1850 o Brasil então ele corrobora com a Bill Aberdeen da Inglaterra e proíbe o tráfico de escravizados para o Brasil, certo? 1850. Aí, em 1871, 21 anos depois, a gente vai ter a lei do ventre livre,
né, que dizia o seguinte, que todos os bebês nascidos de mães escravizadas a partir de 1871 não seriam mais considerados escravos. Mas também ele teria que ficar trabalhando até os 21 anos na propriedade para pagar a sua liberdade. Então, né, era assim, tipo, cheio, já era livre, né? Tinha 21 anos aí até ele poder ir embora da fazenda. Antes dos 21 não podia, tinha que trabalhar na fazenda. Ele só não era escravizado, mas ele tinha que ficar lá. Então a lei do ventre livre, 1871, por consequência da Guerra do Paraguai, tá? Por causa das ações dos esquadrões de pretos na Guerra do Paraguai. Isso chamou a atenção do movimento abolicionista, pressionando por uma lei nesse sentido. Mas aí, né, porque lembra que os negros que fossem, os escravizados que fossem lutar na Guerra do Paraguai e voltassem, eles teriam a alforria, eles ganhariam a liberdade, né? E aí o problema é que as famílias deles não, né? Então tem todo um contexto para colocar a ideia do ventre livre em 1871. Depois, em 1885, essa foi mais rápida, né? De 71 para 85, são 14 anos. Tá 14 anos? Eu sou professor de história, não de matemática. Se eu errei a conta, você me perdoa. Mas é 14 anos, se não me engano. 14 anos depois, nós vamos ter, em 1885, a lei do sexagenário, que dizia, né, a questão que o escravizado, ao completar 60 anos, ele teria sua alforria, né, tipo, como se fosse uma aposentadoria. Mas né, 60 anos aí para um escravizado é tempo, hein? É tempo, levando em média aí, né, dependendo do trabalho que ele exercia, não tinha nem 5 anos de vida no trabalho, mas enfim, depois a gente discute essas questões. Então, 1885, a lei do sexagenário. E por fim, 3 anos depois, 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, alforriando todos os escravos do Brasil, não é? Que era, em média, calcula-se entre 600 e 700 mil pessoas que receberam, né, a alforria naquele momento, tá? Porém, foi só isso, né? Não houve nenhum tipo de integração ou de medida para integrar ou para acolher esses ex-escravizados na sociedade brasileira. Pelo contrário, tá? Houve todo um movimento de marginalização e de eugenia, tá? De limpeza étnica, tá? Inclusive, Vargas ainda vai estar nesse espírito, né, dentro de um conceito de embranquecimento do Brasil. Um dos motivos que se fomentou a imigração de brancos europeus, né, para você embranquecer o Brasil. Então, né, a alforria, a abolição, ela não veio acompanhada de um sentimento de integração, de pertencimento dessa população negra, certo? Muito longe disso. O que aconteceu, exatamente o contrário, né? Foi uma marginalização, um aumento do racismo para essas pessoas recém-libertas, certo? Então, né, a gente tem que pensar com muita calma nessa hora como que se deu esse processo por parte da elite, tá? Que não aceitavam a abolição. E também a gente tem que desmistificar a figura da princesa Isabel e de Dom Pedro II, certo? Por quê? Porque a gente, ao colocar toda a responsabilidade, a benevolência da família real nessa ação, a gente apaga toda a história do movimento negro, do movimento de resistência negra no Brasil. Certo? A gente tem que lembrar que o movimento abolicionista e a resistência negra que sim, de fato, pressionaram em 1888 a princesa Isabel a assinar. Né? Esse negócio dela ser heroína menos princesa Isabel. Menos princesa Isabel. Ela assinou, ela fez o papel dela, tudo bem? Mas, né, são outras pessoas que levam a
a responsabilidade por isso, né? A gente pode citar vários nomes aqui, eu até peço perdão que não vai dar para falar todos, né? Mas a gente tem como o André Rebouças, né? O Luiz Gama, nós temos o José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, né? Nós temos a Caltune, nós temos a Cotirene, nós temos a Luísa Marim, nós temos a Esperança Garcia, nós temos a Adelina, né? E temos, entre outras mulheres e homens, que bravamente lutaram pela liberdade, se colocando numa posição de desobediência civil, de resistência civil, certo? Para alcançar a liberdade de todas as pessoas no Brasil, certo? Então, esse processo é um processo que é parte de uma pressão externa e grande parte de um movimento interno, que se avoluma por causa da Guerra do Paraguai e a participação dos negros escravizados na guerra, tá? Que lutaram com muita bravura e chamaram atenção pra gente que nunca tinha pensado na questão abolicionista, parar e pensar, pô, vamos lutar do lado desses caras, os caras lutaram do nosso lado aqui com bravura e os caras são escravizados? Não, tem que acabar com isso, a família dos caras escravizados? Não, tem que acabar com isso. Então o real responsável pela abolição é o movimento abolicionista brasileiro, certo? Beleza? Gostou? Curte, comenta, compartilha. Até mais, pessoas. Valeu!